Eu queria que você falasse um pouco, até para que a gente pudesse depois explicar o porquê dessa versão que o Emanuel Messias tanto batalhou para estar pronto, inclusive juntinho do aniversário da cidade, né? A convite do Emanuel Messias, eu fiz um estudo, uma análise, uma interpretação da letra do hino que, como você disse, traz palavras não usuais, né? Isso. De um português mais antigo, né? Da época da composição. Certo. Antigo e culto, né? Sim, sem dúvida. Muito lindo. A letra, eu acho, de uma categoria, de um... Exatamente. Tem gente que pode até não gostar. Mas Sim. que eu acho que é uma forma corretíssima de falar, de cantar e de exaltar a terra de onde se nasceu. O compositor Rebeldino José Batista era um jornalista que foi sócio de 2 jornais na época, aqui em Cataguases. Um deles era o jornal O Arauto. E o compositor da música era um maestro, Francisco Raimundo Corrêa. Então eles compuseram este hino no ano de 1908. Sim. Segundo o jornal Cataguases, publicou na data da inauguração da energia elétrica, o hino foi composto para aquela oportunidade. Certo. Então, a partir daí, nós começamos a fazer um estudo sobre o hino e sobre os fatos acontecidos na época, porque na leitura que eu fiz, essa letra diz mais do que uma inauguração de energia elétrica. Certo. Achei ela maior do que isso. Certo. E fui procurar o que aconteceu naquele momento histórico. E foi uma surpresa. Será uma surpresa para todos. Quer dizer, então, que você descobriu que não era apenas, não foi um hino de exaltação? Eu não descobri. Eu concluo, eu penso, sim. eu acredito. Em função do que você... Em função do que aconteceu na época, esse hino, ele foi composto e apresentado no dia da inauguração da energia elétrica. Certo. Mas ele se refere a inúmeros fatos acontecidos em um determinado período Que legal. da história. Mas a letra do nosso hino nos leva a fazer várias perguntas. A música fala assim, tempo nefário. O que é um tempo nefário? Que tempo nefário foi esse? Tempo nefário é um tempo difícil, né? Foi um período de dificuldade. Que dificuldade foi essa? Inauguração de energia elétrica não era dificuldade, era, ao contrário, era facilidade. Isso. Então, por que o hino está falando de tempo nefário? Sim. Tem que descobrir por quê. O hino fala, a cidade é filha de Nume. O que significa ser filho de Nume? Nume é uma divindade que simboliza a sabedoria, a genialidade. Pô, ele até se antecipou, né? Porque já que você falou que foi em 1908, e toda uma evolução cultural, seja a Revista Verde e tudo mais, veio depois disso, ele já fazia essa previsão? Não. Já havia? Não, aquele momento a cidade estava vivendo isso. Já era um momento de Era um momento que depois na história você vai ver. De cultura não, um movimento de mudança de rumos econômicos. Do café para industrialização. Depois nós vamos chegar lá. Então, o hino fala que por iniciativa dos seus filhos, pelo calor dos seus filhos, renasce como uma diva. Que iniciativa foi essa? Que filhos que tomaram qual iniciativa? Renascer a cidade, né? E que o futuro se desataria num constante progredir. O que é isso que prometia tanto desenvolvimento? Então, a letra, no meu entender, fala mais do que a cerimônia de inauguração da energia elétrica naquele momento. Certo. Esses primeiros 8 anos, de 1900 a 1908, Cataguases viveu uma séria crise econômica. E até o final, até o 1900, tinha vivido um outro problema grave, que era a febre amarela, a epidemia de febre amarela, né? Então, eu entendo que os dias de dor sejam uma referência àquela dificuldade que o município viveu, a região viveu com a febre amarela que vitimou tantas pessoas. Certo. Depois vem, de 1900 até 1908, 1910, vem um período de crise violenta. O município de Cataguases era um grande produtor de café e a sua riqueza era originada exclusivamente, quase que exclusivamente, da cultura do café. A superprodução jogou o preço lá embaixo. O que aconteceu? Todos que viviam em função daquele produto
né? Então foi um momento de derrocada econômica, de falência, de desespero, de venda de terra, de divisão de patrimônio, enfim, tudo isso que acontece num momento de grave crise, baseado numa economia em um único produto. Então o que acontece? Alguns dos filhos da cidade tomam a iniciativa de organizar alguma atividade econômica para buscar a superação dessa crise. Certo. Uma dessas medidas foi a criação de uma indústria de tecidos na cidade. Certo. Aí o seguinte, essa comercialização do café era feita, em sua maior parte, pelas casas comissárias de café do Rio de Janeiro. Ou seja, o fazendeiro que produzia café aqui em Cataguases, ele não era ele não dominava a venda do seu café. O café era entregue para um intermediário que revendia e aí ficava o lucro. Aí repassava para o produtor. O negócio do fazendeiro era da porteira para trás. Da porteira para frente, que é a hora de ganhar o dinheiro, é de alguém lá longe. Estava na mão de outro setor. Certo. Esse setor eram as casas comissárias do Rio de Janeiro, ligadas aos bancos que faziam a exportação para a Europa principalmente. Ficava com a parte do leão. É lógico. Bom, então o setor produtivo já ganhava menos, mas ainda ganhava e sustentou uma economia rica em Cataguases. Mas, por outro lado, aqui dentro do município de Cataguases havia uma exceção a essa regra. Havia aqui um complexo econômico que dominava a sua própria produção de café até botar dentro do mercado europeu. E ainda comprava café na região. Seria aquele que tinha banco e... Exatamente. Então, esse complexo econômico, eu falo complexo para as pessoas entenderem que eu não estou me referindo individualmente, não é a pessoa. Foi muito mais do que isso. Esse homem foi o coronel João Duarte Ferreira. Então, por que foi um complexo? Porque ele era fazendeiro, dono da Fazenda Moicanos, uma das maiores e mais produtivas do município. Ele era dono do Engenho Central de Cataguases, que é aquele prédio ali em frente à estação. Frente à estação ferroviária, aquele prédio que tem os supermercados, a cooperativa. Sim. Ali fazia beneficiamento de café e de arroz, era dele. Ele tinha o Banco de Cataguases, que funcionava onde é hoje o Hotel Vilas. Ele tinha a estrada de ferro para Miraí, dominava também o transporte, né, o mercado financeiro, ele emprestava dinheiro, ele financiava a produção, financiava a comercialização do café. Ele era um comerciante aqui na cidade, tinha casas comerciais que importavam produtos, bacalhau, vinho, etc., produtos consumidos pelas famílias da época. E outro detalhe, ele era sócio em quase todos os empreendimentos urbanos que ocorreram naquele período. Ele era participante. Além disso, ele construiu ou foi proprietário de importantes prédios urbanos da cidade. Por exemplo, a Chácara Dona Catarina, era a residência dele. O prédio do Banco Cataguases, que hoje é o Hotel Vilas, é o mesmo prédio. O Engenho Central, esse que eu já me referi, é o mesmo prédio até hoje. O Teatro Recreio, que já foi demolido, onde hoje está construído o Cinema Edgar. A casa que hoje pertence ao João Peixoto, que pertenceu à família do João Peixoto aqui na rua Tenente Fortunato, foi do Coronel João Duarte. Então, ele com esse complexo econômico, que ele dominava produção, transporte, financiamento, comercialização, todos os aspectos da produção do café, até a venda ao consumidor final, dominando todo esse processo, ele acumulou uma grande riqueza. Ele foi um dos homens mais ricos do Estado na época. Nessa época. E com isso, ele reinvestiu essa riqueza em Cataguases. Este que eu acho que é o constante progredir. Entendi. Veio da iniciativa dele e de um outro grupo de homens também, do quilate dele, de liderança tanto quanto ele, criaram a fábrica de tecidos, criaram a Companhia Forceluz. É uma história que demonstra toda essa exaltação que o hino faz ao progresso. Exatamente, exatamente. Bom, nós ouvimos a parte histórica desse hino. Vamos aos nossos comerciais e quando voltar, Emanuel Messias vai falar sobre essa parte musical. Durante quanto tempo? 2 meses. Durante 2 meses. Para gravar e 1 mês para editar. 3 meses que uma turma comandada pelo nosso querido Emanuel Messias
fizeram uma coisa que muita gente, não sei por que reclama também, acho que reclamam de tudo. E aí ele começou a fazer um trabalho em cima de reclamações, gente que fala, reclama do hino cataguasense, em uma versão, como disse aqui minha amiga, como é que é, mais alegre, não foi isso? Ele falou um termo assim. Porque o hino de Cataguases, para mim, é um hino muito legal. Eu, burro que sou, aprendi o hino. E tem gente aí que se faz de desentender. Ah, eu não sei, não dá para entender. Não dá para entender, desculpe. O problema não é nem de analfabetismo, é de não querer aprender. Talvez porque tenham palavras de altíssimo nível cultural e que tem pessoas que não conseguem falar A, B ou C. Então, às vezes é por isso que alguns não sabem o hino. Claro. Criticar por criticar é muito fácil. Eu digo sempre assim, quem julga perde tempo de amar. Criticar e não fazer, para mim, é um zero à esquerda. Isso aí. Eu critico a crítica. Quantos intérpretes você juntou aqui? 65. 65 pessoas. Quanto cada um repetiu? Não tem repetição. Não. São poucas pessoas. Ensaiando. Ensaiando, não. Isso foi. Mil vezes. Isso foi várias vezes. Isso aí não tem nem conta, não. Aí eu conhecia o hino com outras versões. Sim. E a gente, lidando na música, eu falei, poxa, tem como a gente melhorar esse hino e fazer uma divulgação dele, hoje com a modernidade que tem em estúdio. E comecei a pensar em alguns amigos da música de Cataguases, até pessoas que eu não conhecia, e comecei a relacionar. Relacionei 22 pessoas. Aí comecei a gravar com essas 22 pessoas, eu dava o CD para eles ensaiarem em casa, marcava os trechos e tal e tal. É aquele CD antigo que... Não, nós fizemos uma voz guia primeiro. Ah, perfeito. Antes foi feita uma voz guia para a pessoa ensaiar em cima dessa voz guia. Sim. Depois, pô, esqueci fulano. Alguém me ligava, poxa, eu quero cantar. E aí? Aí foi para 35. Até que eu cheguei no outro rapaz, ó, você, o Tomate, você tá no esquema meu aqui, assim, assado. Eu falei, Manel, eu abro mão da minha participação, coloco meus meninos da casa lá. Mas quantos meninos tem lá? Tem 30. Eu falei, não é possível. Pô, 30? Para ensaiar 30 é muito difícil. Ele pegou e ensaiou com 14. E colocamos também. Então tomou proporção. Na véspera de acabar as gravações, eu fui contar, tinha 65 pessoas. Eu sabe o que acontece? Às vezes eu já vou te contratar como produtor musical da revista do rádio. Oh, que beleza. Você vai trazer alguém para cantar. Eu vivo querendo trazer. Isso aí foi só telefonemas. Vem cá, vamos todo mundo entender o prestígio esse homem. Graças a Deus. Nossa Senhora. E a coisa mais difícil, Jorge, é reunir 4 músicos. Nós reunimos 65. E aí, você acha que essa nova versão vai agradar mais pessoas ou vai continuar essa... Eu acredito que sim, porque vai ter muita gente curiosa. Poxa, eu quero ver a hora que a Maria Alcina vai cantar. Eu quero ver a hora do Celeste. Ou a hora do Dengo. Todo esse trabalho, eu acho que o aspecto histórico de você ter pedido a maior historiadora de Cataguases para fazer toda essa visão histórica desse hino, eu acho que eu não posso nem pedir a você. Agora, eu queria participar. Estou brincando. Então, no momento em que o grupo, em que a Criar, traz esse projeto de regravar o hino, como dizem na gíria, né? Colocou de novo na fita o hino, a história da cidade. Por quê? Porque voltando a discutir o hino é feio, o hino é bonito, eu gosto, eu não gosto, eu canto, eu não canto, tá afinado, tá desafinado. Não importa, o hino está na pauta da discussão. Por que esse autor falou essas palavras tão esquisitas? O que significa isso? Uma professora de português pode passar a mão no dicionário com as crianças e fazer um grande trabalho. É verdade.